Boa noite. Hoje nós iremos falar sobre a introdução do livro O Ato Psicanalítico, de Lacan, Seminário 15. Eu diria que é um dos seminários assim diretamente voltados para nós psicanalistas. Ele fala do ato psicanalítico, né? E ele coloca assim de uma forma bem interessante sobre o que é ser analista, qual é o que esse termo tem de ideal, né? Ele coloca que existe uma lógica sobre o percurso de uma análise, né? Em seu começo, né? A questão do desejo imediato, uma travessia, um ato, e esse ato, propriamente dito, quem realiza somos nós, psicanalistas, né? Quando nós abrimos para o analisando o chamado sujeito do suposto saber, em que se decifra aí o inconsciente, né? E Lacan ele coloca isso com muita precisão. Eu estou com um livro aqui na mão e ele coloca o primeiro capítulo do livro, ele introduz o ato psicanalítico, que fala-se de ação, né? E é o momento em que nós estamos diante do nosso analisando. Ele coloca nas primeiras páginas, e eu coloquei aqui, o ato e a ação, que ele coloca uma crítica a Pavlov, ação, motricidade e descarga, o representante da representação, o saber e suas consequências, né? Muito interessante, porque ele escreveu esse livro logo após A Lógica do Fantasma, que é o quarto seminário que foi escrito em 1966, tá? E ele faz uma colocação muito interessante sobre essa questão da ação. Qual é a função dessa ação? Qual é o fazer psicanalítico, né? Que implica profundamente na relação com o sujeito, né? Então, Lacan ele introduz, né, o ato psicanalítico no Seminário 15, que foi escrito em 1967, 68, tá? Ele coloca o ato psicanalítico sobre o prisma da transferência, o ato sexual e o conceito do arco reflexo.
né? Que ele faz uma crítica sobre Pavlov. Lacan, quando ele introduz o 15º seminário, ele coloca, eu até anotei aqui no livro, que o meu entendimento que é o ato psicanalítico, ele pode ser o percurso de uma análise. Está o psicanalista, está o seu analisando, e está dentro desse processo as intervenções, né? E ele faz um questionamento na página 13, que ele coloca assim: o que é o ato psicanalítico propriamente dito? Será que é a interpretação ou o silêncio ou qualquer outra que vocês queiram designar entre os instrumentos da sua função? Que ele coloca aqui, qual é a função do ato? O ato é a ação. E ele vai descrevendo com um arcabouço teórico muito interessante, porque ele já havia anteriormente falado sobre o desejo e as interpretações, sobre a ética psicanalítica, o que era a transferência, a identificação, a angústia, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, quais eram os problemas cruciais da psicanálise, e no 15º livro ele coloca o ato psicanalítico, a ação, o saber fazer, né? Ele coloca aqui o saber fazer psicanalítico, o saber viver, e no saber fazer nasce o momento certo da introdução, da intervenção do psicanalista. Tá? Se vocês tiverem um livro, vocês podem olhar agora na página 17, quando ele coloca, e eu até escrevi aqui nas bordas do livro, que eu achei a parte mais interessante, né? Quando ele coloca a arte do saber viver, a arte do saber fazer e as questões que vêm acerca do que vem antes para o fazer todo sentido, pois o saber viver ou o saber fazer, ele nasce de um dado momento. Né? E Lacan ele foi muito preciso nas primeiras páginas introdutórias do ato psicanalítico. Então, quando ele coloca, né, ele vai transcrevendo, né, os conceitos anteriores. E ele coloca que Lacan ele reformula a transferência,
que ela não é apenas uma reprodução de relacionamentos infantis, né? E nem só um processo de resistência, mas sim é uma encenação do inconsciente na relação analítica, na relação psicanalista e analisando. Então, na sessão, o sujeito faz falar o seu inconsciente, né? Através da transferência. As suas formações. Que formações são essas que nós percebemos dos nossos analisandos? São os lapsos, são os sintomas, as fantasias, que se ensinam na relação com o seu analista. E é através desses lapsos, desses sintomas, dessas fantasias que nós vamos percebendo qual é o sintoma, qual é a linguagem, como é que este sintoma fala. Qual é a linguagem? Nós sabemos que o inconsciente, ele é fruto da linguagem. Então, nós, enquanto psicanalistas, e o seminário 15 é para questionar a nossa ação enquanto psicanalista, ele vai trabalhando esses conceitos. E ele coloca que a transferência é o contexto onde o desejo inconsciente se apresenta como ato. Isto é, torna-se específico no terreno da intersubjetividade analítica. Tá? Didaticamente, é isso que Lacan nos coloca. Tá? Essa questão aqui do ato psicanalítico como esse processo de relação entre o faz falar do nosso inconsciente e o terreno da intersubjetividade analítica. Aqui é o ato e aqui é a ação. O ato psicanalítico, ele vem equiparado ao ato sexual, ou uma singularidade do ato, né? Lacan, ele aproxima o ato analítico do ato sexual no sentido de que ambos os eventos singulares, eles não se baseiam em uma sequência de comportamentos repetitíveis, mas o ato, seja sexual ou analítico, não é isso? Ele introduz uma ruptura no registro simbólico. E dentro desse processo, né, é uma completude impossível de ser prevista ou
plenamente simbolizada, né? Eu não sei se eu coloquei aqui. Coloquei. Em termos práticos, né, o ato analítico é uma intervenção única ou uma interrupção que altera o destino do sujeito mais do que uma técnica mecânica aplicada sessões pós-sessões. E eu concordo nesse momento com Lacan, quando ele diz que é uma intervenção única. Cada sessão ela é totalmente diferente da outra. Não existe um processo repetitivo, porque cada vez que o nosso paciente ele vem ao set analítico, ele traz sintomas diferenciados. E a ação do analista, ela é uma intervenção única, totalmente única, porque aquele momento ele é único. Aquele momento é o momento certo onde nós iremos intervir na vida daquele sujeito, né? Então, ali houve uma alteração de destinos. E essa alteração ela não acontece meramente por técnicas, mas por uma ação que ela é única. E Lacan, ele especifica e chama a atenção dos psicanalistas, tanto que ele diz no seminário 15 que o seminário 15 é para psicanalistas. É um seminário exclusivo para psicanalistas. Quanto à teoria psicanalítica como ação, o que Lacan nos coloca? Qual a explicação quando ele nos chama a atenção, não é? Que ele diz assim, insiste que a teoria não é mera descrição, é um instrumento para orientar a ação clínica, tá? A ação clínica. E a clínica exige decisões singulares, tomadas com base em conceitos teóricos que já são nossos conhecimentos, né? Quando eu coloco o fantasma, o desejo, o objeto, os significantes. E nesse processo vai se manifestar a prática como ação transformadora. Então, a nossa responsabilidade com o processo analítico, com a ação analítica, com o ato psicanalítico, é de suma importância. E exige muita decisão em relação aos conteúdos que são trabalhados dentro do processo analítico. Então, Lacan ele chama muita atenção para que a gente perceba esse momento dessas ações, dessas intervenções do ato,
do ato psicanalítico como um ato único e preciso, e no momento certo. Ele cita isso, se eu não me engano, na página 17, onde tem ato e ação. Tá? Então, nós precisamos, ele coloca que o psicanalista ele precisa ter esse embasamento teórico, para que ele possa saber intervir, né? E, e quando ele cita Pavlov, ali no início do livro do ato e da ação, que se inicia na página 11, que ele coloca as críticas, né? Ele vai colocando, ele retoma ao momento do arco reflexo, tá? Esse arco reflexo, ele é descartado como uma explicação simples do comportamento, para mostrar que o automático não explica o humano falante. Ele usa o arco reflexo como metáfora crítica, ou seja, o sujeito não é apenas estímulo e resposta, mas o inconsciente intervém como causa que reconfigura a cadeia, tornando a resposta acolhida pelos significantes. Então, essa é a crítica ao estímulo-resposta. Nós não somos condicionados. Nós não somos seres que vivenciamos um condicionamento. Mas o nosso inconsciente, ele vem, né, dentro de uma cadeia de significantes. E esses significantes, eles tornam, né, eles reconfiguram as cadeias de respostas em torno de N significantes. E essa é a crítica de Lacan em relação ao arco reflexo. E ele faz uma reescrição lacaniana. É interessante quando ele coloca aqui que, segundo, indica que o sujeito reage a uma cadeia de significantes, que pode ser interrompida pelo meio do ato. Qual seria esse ato, essa ação? Né? Pode ser uma interpretação, pode ser uma intervenção do analista, que ele vai transformar aquela resposta, aquele significado, ele vai ter outros significantes. Então, Lacan ele faz essa reescrição sobre o arco reflexo. Nós não somos só estímulo-resposta, mas nós somos, dentro de um processo de intervenção do analista, nós podemos transformar essa resposta. E essa resposta vai ter N significantes. E ele ainda diz que a sessão ela não é uma sequência neutra de trocas, tá?
é o lugar em que se pode produzir, de fato, o ato psicanalítico, o ato analítico, né? Um corte, uma interpretação, uma formulação que venha a permitir ocorrências de mudanças subjetivas. O analista, por meio de sua ética, do corte e do encontro com a transferência, ele ali vai orientar as condições para que se possa ocorrer, mas o ato ele é imprevisível e singular. A ação ela é imprevisível e singular. Por quê? Porque ela sofre transformações. E essas transformações é no analisando. Então, Lacan ele vem reorganizar, reorientar a nossa ação enquanto psicanalistas. E ele tem esse cuidado nesse processo de reorganização do ato, da ação psicanalítica. E qual seria a relação com os outros conceitos, né, lacanianos em relação ao ato? O que eu poderia dizer aqui, resumidamente, em relação aos outros conceitos lacanianos, né? Principalmente o objeto A, o fantasma e o sujeito dividido. O que eu poderia colocar para vocês sobre esses três conceitos que nós lidamos o tempo todo com o objeto A, com o cenário de orientações a reproduções, né? Com o sujeito dividido, que é o ato, onde ele pode produzir uma passagem de um modelo de subjetividade a outra, né? Por exemplo, atravessar o próprio fantasma. Então, o objeto A é o que falta e o que sustenta o desejo, o ato toca a posição do objeto A. Não resolve definitivamente, mas nesse momento o psicanalista ele toca nesse objeto, que é o objeto A, onde ele vai provocar esse objeto. E o fantasma, que é o cenário que orienta a reprodução. O ato envelheceu sobre uma cena fantástica, possibilitando assim a transformação. Enquanto o sujeito dividido é um ato que produz uma passagem, né, de um modo de subjetivação para outro. Então, não se pode falar no ato psicanalítico sem nós termos uma compreensão de todos os outros conceitos
que Lacan ele traz para as discussões, e não são poucos. Se nós olharmos os conceitos lacanianos, nós vamos ver um arcabouço muito grande sobre cada um deles, tanto que os seminários de Lacan, eles chegam ao 25º, que é o momento de concluir. Ele define o seu último seminário como o momento de concluir. Concluir o quê? Né? Todo esse arcabouço teórico de estudo, de pesquisa, de análise, de interpretações, de reescrever os significantes. E Lacan ele trabalha com a filosofia, a antropologia, a matemática, ele trabalha com muitos significantes, para que a gente possa ter uma compreensão profunda do ato psicanalítico. Ele coloca aqui um dos exemplos, né, clínico. Ele diz assim: o paciente repete um padrão de abandono na relação idade, na sessão, com perguntas e acusações ao analista. E a gente entende que esse processo é um processo de transferência, né? Uma interpretação precisa e no momento certo, que é o ato, pode interromper essa cadeia repetitiva. Não se trata apenas de explicar, mas de produzir uma mudança que permita ao sujeito reorientar o seu desejo. Semelhante ao ato sexual que transforma uma relação entre dois. Exatamente. O ato ele tem que ser preciso e no momento certo, para que haja mudanças. Né? E Lacan ele coloca isso com muita precisão. Acho que eu repeti aqui o mesmo texto. Né? Vamos ver o que é que no parágrafo, né? Esse parágrafo ele está no livro Seminário 15, o ato psicanalítico, que a teoria, então, apoie-se ocasionalmente sobre algo que ela, precisamente a teoria analítica, é a mais indicada para saber, que é apenas um curto-circuito em relação ao que é preciso estabelecer como estatuto do aparelho psíquico, que não apenas os textos de Freud, mas todo o pensamento analítico só possam se atentar colocando na defasagem, no intervalo entre os elementos, a frente e eferente no arco reflexo. Esse famoso sistema psíquico dos primeiros escritos freudianos, mas a teoria fisiologizante relativa ao aparelho psíquico. Por que eu coloquei esse parágrafo? Tá? O que é que Lacan quer dizer para nós de modo preciso? Tá?
A teoria psicanalítica, por vezes, ela recorre ao esquema do arco reflexo, isto é, apoia-se ocasionais numa explicação fisiologizante, mas ela própria é a primeira a reconhecer que isso não é apenas um curto-circuito. Uma solução provisória é insuficiente para definir o estatuto do aparelho psíquico. O que importa, né, que a teoria analítica destaca é a defasagem, o intervalo entre o aferente, que é a entrada, e o eferente, que é a saída do arco reflexo. É nesse hiato, nesse intervalo, né, que o inconsciente, como cadeia significativa, ela atua. Ou seja, uma resposta humana não é um acontecimento automático, é a medida por significados, fantasias e desejos, elementos de um esquema puramente fisiológico, tá? Que eu já coloquei anteriormente, que esses processos, né, do arco reflexo, ele não é apenas um estímulo-resposta, mas ele acontece entre a entrada e a saída, entre o hiato do inconsciente, que ele coloca como cadeia significativa. E essa cadeia significativa, ela é atuante. E nesse processo de atuação, existe o processo de mudança a partir do sujeito. Está em processo de análise. Então, o Lacan, ele confirma a necessidade da prática de manter o peso nos elementos aferentes e eferentes, né? A clínica exige atenção aos acontecimentos observáveis, aos sintomas, aos atos, aos vestígios. Daí, a teoria não pode ignorar nenhum desses polos. Então, a atenção, ela precisa estar presente para que a gente possa compreender que a clínica, ela está o tempo todo em processos de observações. E esses processos, eles não podem ser ignorados. Dentre os vários polos, entre a entrada, a saída, o meio, o hiato, entre esses processos, não podem ser ignorados em momento algum. Então, ele coloca no livro que a intenção final é delimitar a psicanálise em relações com a teoria fisiologizante. É negar qualquer redução do psiquismo a processos puramente biológicos. Nós não somos seres só biológicos. Nós somos seres emocionais, nós somos seres que temos significados, significantes, memórias, traumas, recalques, castrações. Então, nós precisamos, a teoria
e a clínica deve ser um trabalho sobre o intervalo significativo onde se produz a subjetivação e a transferência. É nesses processos que a ação, o ato psicanalítico acontece e transforma o destino do sujeito. E ele coloca que o fundamental é focar o hiato entre o estímulo e a resposta, onde operar os significativos e o inconsciente. E por aí distinguir explicações, né, que sejam puramente biologizantes. Tá? Então, nós precisamos focar no ponto central da relação analista, analisando na entrada e na saída, nos significantes, na linguagem do inconsciente, porque nós não somos uma explicação puramente biológica, mas nós somos seres que temos uma subjetividade única e precisamos mudar aquilo que precisa ser acolhido, aquilo que precisa ser transformado para que ele não se repita dentro da sua história, dentro da sua vivência. Pode ser uma vivência de dor, pode ser uma vivência de mágoas, de rancores. Então, o ato psicanalítico, ele transforma. A ação psicanalítica é para transformar, é para modificar o sujeito. Esse sujeito pensante, esse sujeito que está ali para ser acolhido, para ser compreendido, para ser interpretado e sofrer as mudanças necessárias que ele precisa. E eu encerro aqui as minhas palavras com os primeiros processos de modificações, de introdução do que Lacan coloca como parte introdutória para a ação do psicanalista, tá? E nesse processo é que ele vai preparando o terreno conceitual para uma distinção, para uma função de ensino onde nós podemos agir na vida do sujeito, que ele está ali porque ele está buscando uma solução, né? Uma, uma solução para os seus problemas. Então, a subjetivação do ser, né? E Lacan coloca isso com grande importância, que ele vai revelando
né? Essa posição que ela não pertence a uma cadeia natural, mas ela ocupa sempre uma posição de conjuntos estruturados pela linguagem. E o sujeito é esse processo de conjuntos estruturantes e que são pela linguagem a partir do momento em que ele é nomeado. Nós já vimos isso. João, Pedro, Antônio, Augusto. E quando ele é nomeado, também vem, a partir daí, o desejo do outro. E é este desejo do outro que vai fazer com que ele seja recalcado, castrado, simbolizado, não simbolizado, representado, representante, identificado, identitário. Então, nesses processos, supõe-se que essa identidade elas vão sendo compartilhadas por um conjunto de seres, porque nós nascemos num seio familiar e este seio ele tem desejo sobre nós. E nem sempre nós iremos corresponder a tais desejos. E quando esse desejo chega ao sete analítico, né, Lacan ele chama muita atenção sobre esse sujeito, sobre a função do objeto, sobre como essa oposição subjetiva ela vai acontecendo. E a função do objeto, enquanto há, ela toma todo o valor de oposição subjetiva, né? O objeto A, ele não é um objeto empírico, ele não faz parte do corpo em si, mas o objeto A é o resto da operação de significantes. É aquilo que não se integra ao conjunto de sentidos. E que justamente isso é que vai causar os desejos. Ele funciona como um ponto de furo, de não coincidência, de sujeito consigo mesmo, né? São as oposições subjetivas, né? O sujeito se constitui em torno do que lhe falta. E isso Lacan ele coloca muito na sua fala, e não a partir de uma identidade positiva. Então, são as primeiras páginas introdutórias que Lacan coloca para chamar a atenção de nós psicanalistas. Tanto que ele diz, no início do texto, que ele escolheu esse texto, este tema, está bem aqui, eu escolhi este tema para nós, psicanalistas. Né? Ele coloca logo na página 11. Eu escolhi como tema o ato psicanalítico. E ele ainda diz assim: é um estranho par de palavras que, para dizer a verdade, até aqui ela nunca foi usada. Mas ele coloca que ela surpreende, o que introduz como esses dois termos, o ato e a ação, que é o ato psicanalítico em si, propriamente dito. Né?
Eu queria agradecer, nesse momento, a atenção de todos, agradecer a Sônia, o Márcio, e me colocar à disposição para todos, né? Márcio, se você puder parar a gravação. Sônia, se você quiser fazer alguma pergunta ou quiser acrescentar, estamos aqui para as discussões. Eu só quero te parabenizar. Bem explicada, bem didática, ficou maravilhosa. Muito obrigada, Sônia. Parabéns pela aula. Muito obrigada.